Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimentos a todos os jovens com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma alegria imensa estarmos unidos para aprender algo da parte do Senhor. E hoje o tema desse fórum, como já foi dito, é Jovens Transformados pelo Espírito. Coisa gloriosa, né, meus irmãos? Nós temos a possibilidade de sermos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Verso de número 18 somente. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em um tema como esse, jovens, onde se fala a respeito de transformação é nós mudarmos de formato, de forma, tomarmos uma outra forma que não a nossa, surge um primeiro questionamento que é: o porquê nós necessitamos de transformação? Já parou para se questionar o motivo pelo qual nós necessitamos de transformação? O porquê Deus, Ele não somente exige de nós, mas Ele deseja nos transformar? O porquê disso? Isso se deu, meus irmãos, primeiramente lá no Éden. Deus, Ele criou o homem perfeito, em retidão. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. É o que está lá em Gênesis 1, 26. Mas o pecado no capítulo 3 de Gênesis fez com que a forma correta que Deus fez o homem viesse ser comprometida. Deus criou o homem perfeito, então aquela forma original com que Deus ele criou o homem, ele foi, através do pecado, contaminado. Então a forma de Deus, ele já não fazia mais parte da humanidade desde a queda. Por quê? Porque o pecado fez com que o plano original de Deus ele fosse deformado, de modo que todos que vieram depois de Adão vieram com a sua forma original corrompida, deformada. Aí o motivo pelo qual nós necessitamos ser transformados. Esse é o motivo, porque o plano original de Deus através do pecado foi corrompido, e agora nós temos em Deus a capacidade de sermos transformados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3, do verso 1 ao 6. Nós neste fórum nós iremos citar bastante referências bíblicas, porque é um fórum do qual nós trataremos a respeito da Bíblia. E você ama a Bíblia? Nós amamos a Bíblia. O salmista ele diz: amo a tua lei, e na tua lei medito de dia e de noite. Ou seja, a evidência de que ele amava a lei é que ele meditava na lei. Ou seja, se nós amamos a lei, nós iremos meditar na lei do Senhor e na palavra do Senhor, porque amamos. Gênesis 3, do verso 1 ao 6, diz o seguinte: que o pecado foi consumado no momento em que Adão e Eva, eles pecaram, eles comeram do fruto. Alguém pode ler esse texto? Pastor Devaldo, pode ler esse texto, por favor? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e mal. E vendo mulher que aquela árvore era agradável, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ok, Deus abençoe, pastor. Então nós vemos nesse texto que o pecado ele foi consumado a partir do momento em que Adão e Eva eles provam, eles comem daquele fruto.
ali entrou o pecado no mundo. Mas se nós formos olhar nos versículos anteriores, o pecado, embora não consumado, ele se inicia a partir do momento em que Eva ela passa a dar ouvido à serpente, a Satanás. E isso, meus irmãos, nos ensina algo muito lindo da parte do Senhor. Por quê? Porque o pecado, antes dele ser consumado, existe um período de flerte entre o ser humano e o pecado. Então, a partir do momento em que Eva ela começa a dar ouvido àquilo que a serpente tem para dizer, ali se inicia então um processo da queda. Porque o pecado ele não se inicia a partir do momento em que ele é consumado, mas quando nós passamos a dar ouvido àquilo que Satanás ele está nos propondo. Por isso que quando Satanás ele tenta Jesus no deserto, o Senhor Jesus ele rebate com a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus ele não dá brechas para que aquela conversa ela venha a ter um período longo. Ele não deixa que aquela conversa ela venha tomar proporções maiores. Ele logo rebate com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que em Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por quê? Porque Jesus ele sabia que o desejo de Satanás ao vir até o homem é fazer com que ele venha engodar o homem, venha de alguma forma atrair os desejos pecaminosos do homem, para que assim o homem caia da graça divina e venha cometer pecado. Foi assim o pecado original e é assim até os dias de hoje. Satanás ele sempre vem para nós mostrando o lado bom do pecado, não é assim? Satanás não vai mostrar as consequências, ele não vai mostrar o nosso fim através do pecado, mas ele vai mostrar o lado bom da coisa, e através daquele relacionamento, ele então vai nos conduzir ao erro. E nós aprendemos, meus irmãos, que o que contaminou toda a humanidade foi a partir do momento em que o homem ele decidiu dar ouvido àquilo que Satanás tinha para dizer. Mas que nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. É Ele, meus irmãos, que deve ser a pessoa a qual nós vamos ouvir e vamos dar ouvidos e entrar pelo caminho qual Ele está nos direcionando. Amém? Então o pecado ele entrou no mundo através disso, e em Romanos 5,12 diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o motivo, meus irmãos, que nós precisamos de uma transformação, porque o pecado, através de Adão e Eva, hoje ele nos atinge, e hoje nós temos em nós o DNA do pecado. Por isso a nossa inclinação para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Daí a necessidade de nós clamarmos a Deus por uma transformação genuína e poderosa. Mas se a forma inicial, que é Adão, foi comprometida, nós sabemos que através daquela forma toda a humanidade ela foi comprometida. Como então existe a possibilidade de nós ainda sermos transformados? É a pergunta que nós fazemos. Como então nós podemos alcançar a transformação, a entrarmos por um processo de transformação, sendo que toda a humanidade foi contaminada? A resposta é Jesus Cristo. Romanos 5:17 ao 18 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida para todos homens. Aleluia! Jesus Cristo, meus irmãos, é o meio pelo qual nós podemos alcançar a transformação divina. Portanto, agora já não há condenação para o cristão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora capaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, meus irmãos, como foi dito, Ele é o caminho. É através dele que nós temos a capacidade de retornarmos ao plano original, de retornarmos ao Éden, de retornarmos novamente àquilo que Deus criou lá no início. Através de Cristo, o homem perfeito, nós temos a capacidade de sermos transformados. Se por um homem toda a raça humana ela foi contaminada, através do Senhor Jesus Cristo, toda a raça humana ela pode ser transformada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus é a porta de entrada para a transformação. Jesus é o caminho pelo qual entramos para que possamos, meus irmãos, voltar ao Éden, ao plano original de Deus. E o caminho, meus irmãos, da transformação é um caminho de volta. É um caminho ao plano original de Deus. É um caminho que nos faz experimentar aquilo que Deus queria do homem no início. O homem sem pecado, santo, justo. Mas isso só é possível quando nós temos um encontro com o Senhor, dos Senhores, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ali se inicia então a transformação nas nossas vidas. Aleluias! Jesus Cristo nos dá a oportunidade de voltarmos ao Éden, ao plano original de Deus. Em Colossenses 2,14, a Bíblia diz que Ele riscou toda a cédula de dívida que estava contra nós. O pecado que atingiu a humanidade foi pago na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele pôde afirmar: está consumado, ou seja, está pago. Em mim vocês terão novamente a oportunidade de ter acesso à presença do Pai. Em mim novamente vocês terão a oportunidade de se relacionar com o Criador. Aleluia! E quando nós entramos pela porta que é Jesus, nós passamos então e entramos nesse processo de transformação. E quantos desejam ser transformados? Aleluia! Quantos reconhecem que precisam ser transformados? Aleluia! Todos nós, meus irmãos, nós precisamos diariamente de uma transformação que vem de Deus. Aleluia! De uma transformação que só o Senhor Ele pode nos proporcionar. Nós precisamos ser transformados. Em Jesus Cristo nós somos transformados segundo novamente a imagem de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo ele está presente em todas as etapas da transformação. Desde o momento em que aceitamos o Senhor Jesus até o dia da vinda do Senhor Jesus, ou o momento em que a morte irá nos alcançar, o Espírito Santo ele está presente em todas as etapas da transformação. É Ele que inicia a etapa. A Bíblia fala que é Ele que continuará a boa obra que Ele iniciou em nós. O Espírito Santo é o agente transformador. É por isso que o texto diz que somos transformados como pelo Espírito. É o Espírito Santo que tem a capacidade de nos transformar. A filosofia, ela pode nos ensinar bons conceitos. Outras religiões podem nos ensinar boas filosofias. Mas o homem mudado de dentro para fora, só o Espírito Santo pode transformar. Só o Espírito Santo pode libertar por completo o homem da droga, mas não uma libertação somente exterior, de modo que ele pare. Porque uma pessoa que ela tem um entendimento de que aquilo faz mal, em sã consciência ela pode abrir mão daquilo. Pode parar de fumar, pode parar de beber, pode ter uma nova prática de vida, através de bons conhecimentos. Mas a mudança que o Espírito Santo nos proporciona, ele nos faz um transformar que vem do nosso interior e jorra para fora. Ou seja, nós não somente deixamos de fazer, mas aquilo que nós antes tínhamos prazer em fazer, agora nós rejeitamos, porque aquilo que Deus odeia, nós também odiamos.
e aquilo que Deus ama, nós amamos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele mudou o nosso interior. Porque o Espírito Santo, ele nos transformou. E o Espírito Santo, ele está presente em todas as etapas. E a primeira etapa de transformação que o Espírito Santo, ele executa em alguém, é o convencimento. Lá em João 16, 7, 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá. Quem convence é o Espírito Santo? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é a porta de entrada para um relacionamento mais íntimo com Deus, para níveis mais profundos de transformação. Sem que o homem ele seja convencido de pecado, é impossível que ele venha galgar transformações mais profundas no Senhor. Se ele não é convencido nem de que ele é pecador, como ele pode ser transformado por Deus? Mas à medida que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Então ele nos convence de que somos pecadores. Ele nos convence de que nós carecemos da misericórdia do Senhor. Talvez nós, com os nossos argumentos, não convenceremos uns aos outros de que precisamos de mudança. Olha, você precisa de mudança nessa área. A pessoa talvez ela não aceite e rejeite. Mas quando o Espírito Santo ele vem, ele diz: você precisa de transformação. Você precisa, porque você é pecador. E o Espírito Santo ele nos convence. Quem daqui já teve a experiência de evangelizar alguém e essa pessoa rejeitar o Evangelho porque ela acha que ela é uma pessoa boa, justa? Não, eu não preciso disso, porque afinal de contas eu pago as minhas dívidas, eu honro os meus compromissos, sou um bom pai, sou um bom marido, então eu não preciso dessas coisas. Então vai evangelizar o drogado, vai evangelizar a prostituta, porque eu não preciso. Por que acontece isso? Porque a pessoa ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Porque por mais justa que a pessoa se ache ser, a partir do momento que o Espírito Santo ele vem, ele diz que nós precisamos, aleluia. E ele nos convence que apesar das nossas muitas justiças, nós precisamos ser transformados. Porque a Bíblia nos diz que as nossas justiças diante do Senhor são como um trapo de imundícia, ou seja, não vale de nada. Mas quando o Espírito Santo ele se manifesta, ele diz: você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Você é pecador, porque ele convence do pecado. E essa é a primeira etapa da transformação que ele nos proporciona. Ele nos convence de que precisamos. E esse convencimento, meus irmãos, não é somente algo que acontece no início da conversão. No início da conversão é até fácil nós reconhecermos que somos pecadores, não é? Porque nós temos uma vida totalmente desregrada, longe da vontade de Deus. Praticamos toda sorte de pecados. Então não há dificuldade de reconhecer: realmente eu sou pecador e preciso da graça divina, e preciso da misericórdia de Deus. Mas esse convencimento, ele não se dá somente no início da nossa conversão. Nós vemos o exemplo de Isaías, no capítulo 6. Isaías era um profeta do Senhor. Isaías já estava exercendo o seu ministério profético. Ele já era considerado um homem de Deus. Mas no capítulo 6, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, e ele observa como aquela experiência foi grandiosa, algo acontece com Isaías. E ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Porque quando nós temos uma experiência profunda com Deus, não importa se nós exercemos ministério, não importa se nós estamos na igreja, não importa o que nós fazemos, essa experiência com o Senhor vai nos levar a ter um entendimento de que nós precisamos de transformação. Isaías, nos capítulos anteriores, ele só consegue enxergar a falha e o erro dos outros. Mas a partir do momento em que Deus se manifesta a ele, ele passa a ter a compreensão: eu sou pecador, porque foi convencido de pecado. Então, meus irmãos, a primeira etapa da transformação é o convencimento. E quem sabe o Espírito Santo de Deus ele nos trouxe aqui hoje para nos convencer de pecado, para nos trazer um entendimento que apesar
do nosso tempo, no Evangelho da igreja, nós ainda somos pecadores, nós ainda necessitamos da graça de Deus. E não importa o quanto fizemos, realizamos, não importa se nascemos ou não em um berço evangélico, nós necessitamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Necessitamos desse convencimento, e essa é a porta de entrada. Quando somos convencidos pelo Espírito Santo, dá-se então início à transformação de Deus em nós. Qual é a primeira etapa da transformação? É o convencimento. Só o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira etapa, sermos convencidos. Então, a pessoa que não é convencida, jamais ela vai ter um entendimento de que ela precisa se transformar dia após dia. Ela vai entrar em um processo, em um período de comodismo. Afinal de contas, sim, tá bom, tá tudo bem, eu estou em comunhão com a igreja, eu estou tendo alguma atividade na casa do Senhor. Então ela vai passar da transformação para a estagnação espiritual. E ela não vai ter o entendimento de que ela precisa de mais. E só o convencimento nos faz isso. Só o convencimento gerado pelo Espírito Santo. E quantas vezes uma pessoa, ela fala para nós, nos mostra algo que nós precisamos mudar, só que nós rejeitamos aquela palavra. Mas em um momento, a sós com o Espírito Santo, ele vem e fala: olha, você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso. Você precisa ser transformado nesta área. Eu nunca me esqueço. Eu passei uma semana inteira e o meu período de oração a Deus se limitava ao momento em que eu acordava, na hora que eu ia comer e na hora que eu ia dormir. Essa era a minha vida de oração. Durante toda uma semana foi assim. Quando foi na quinta-feira, eu fui para o lugar secreto para buscar a presença do Senhor, porque na sexta-feira eu iria ministrar no EBD. E quando eu fui me direcionar a Deus em oração para preparar aquela aula, o Espírito Santo ministrou meu coração de uma forma muito profunda e intensa. Você não está aqui por causa da minha presença. Você está aqui porque você vai ministrar amanhã. E aquilo me convenceu. Não foi alguém que se levantou para falar: olha, você só está indo para preparar a aula. Não, o Espírito Santo ministrou meu coração e me convenceu que aquilo era uma verdade. E eu não consegui dar continuidade àquela oração enquanto eu não fui pedir perdão para minha esposa pelo mau exemplo que eu estava dando. Porque através daquela atitude eu estava mostrando para ela que o lugar secreto é somente o lugar onde nós vamos para preparar uma aula, para pregar, para fazer algo para o Senhor. O Espírito Santo me convenceu naquele momento de que aquilo estava errado. E eu me levantei daquela oração e fui logo pedir perdão para minha esposa pelo mau exemplo que estava acontecendo. E se alguém me falasse aquilo, talvez eu não aceitaria, talvez eu rejeitaria e endureceria meu coração. Mas porque ele veio, ele me mostrou que aquilo era uma realidade a ser corrigida. E é exatamente isso que o Espírito Santo ele faz em nós. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. Ele muda as áreas mais ocultas da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, ele vem, traz à tona e transforma, porque ele nos convence. Aleluia. Ele nos convence, e essa é a primeira etapa da transformação. A segunda etapa é o novo nascimento. Uma vez que nós somos convencidos de pecado, agora nós vamos passar pelo processo da regeneração, o novo nascimento, a morte do velho homem e o nascimento para uma vida com Deus. Qual é a segunda etapa? Novo nascimento. Porque fomos convencidos e enxergamos agora que precisamos nascer de novo. De que agora nós temos a incapacidade pelo velho homem de viver uma vida para Deus. Então o mesmo Espírito que nos convenceu, agora ele nos regenera. Aleluia. Da mesma forma que ele nos convenceu de que precisamos de mudança, ele executa em nós a obra regeneradora. Deus agora, através do teu Espírito Santo, faz com que toda a nossa vida de pecado e iniquidade, ela venha a ser sepultada, para que a nova criatura em Deus, ela possa viver. Então a segunda etapa é o novo nascimento, e nós, para experimentarmos tudo que
vem de Deus, é necessário nós passarmos pelo novo nascimento. E é algo que nós devemos nos preocupar e nos questionar. Qual foi o momento em minha vida em que eu passei pelo novo nascimento? Qual foi o estalar onde meus olhos abriram para as coisas de Deus? Onde eu deixei não somente de praticar, mas de ter prazer naquilo que é contrário à vontade de Deus? Qual foi esse momento da minha história? Porque é imprescindível. O Senhor Jesus, que o homem disse que o homem não pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. E isso se faz, meus irmãos, algo de muita importância para nós. Qual foi o momento em que nós passamos pelo novo nascimento? E se não encontrarmos na história em nenhum momento em que isso foi um fato, nós precisamos desejar: eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de Deus. Talvez eu frequento a cultos, talvez eu amo o ambiente da igreja e as pessoas que lá estão, mas a presença de Deus para mim não é o maior atrativo. E isso se dá pela falta do novo nascimento. Porque uma vez que a pessoa nasceu de novo, o que vai acontecer? Agora ela vai desejar estar na presença de Deus. Agora o anseio da alma dela é pelas coisas espirituais. Agora não existe mais, não que a guerra ela vai acabar, mas não existe mais aquela dificuldade que existia para fazer a vontade de Deus, porque saiu do âmbito da luta, da guerra, para entrar no lugar de prazer na pessoa de Deus. Por quê? Porque nós nascemos dele, e porque nascemos dele, temos prazer naquilo que ele pode nos dar. O novo nascimento, meus irmãos, é algo que o Senhor deseja fazer em nós. É a segunda etapa da transformação. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 5,6, no mesmo capítulo, versos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está ensinando aqui é: aquele que é nascido da carne, ele tem as suas inclinações para as coisas da carne. Isso é a velha natureza. Tudo que ele deseja, que ele almeja, que ele anseia, é pelo prazer que o mundo pode oferecer, é pelo prazer que a carne ela pode experimentar. Então o alvo da alegria e da satisfação do homem carnal são as coisas carnais. Mas aquele que é nascido do Espírito, a fonte de alegria dele está no Espírito, está em Deus. Agora ele não só busca Deus, ele não só lê a Bíblia, ele não só ora, ele não só participa dos cultos, porque ele tem o entendimento de que aquilo é necessário, mas ele faz tudo isso porque ali está a fonte do seu prazer. E muitos, meus irmãos, de nós lutamos contra o pecado, e muitas vezes não entendemos o porquê da dificuldade de termos uma vida sã, o porquê da dificuldade de termos uma vida conforme Deus nos ensina. A explicação está justamente no prazer. Nós encaramos tudo aquilo que a carne ela tem para oferecer como algo prazeroso, e tudo aquilo que o reino de Deus ele nos oferece, nós encaramos como algo necessário, porém não prazeroso. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, a presença de Deus passa a ser para nós a fonte do nosso maior prazer, da nossa maior alegria. E agora nós não precisamos relutar, e agora não precisamos lutar, porque aquilo é o lugar onde eu encontrei o meu maior prazer, e tudo aquilo que a carne me ofereceu não se compara com o prazer de experimentar aquilo que o Criador pode me dar. Por quê? Porque eu nasci de novo, e agora os meus desejos são para o Senhor. Isso é uma etapa da transformação, o novo nascimento. Morremos para tudo aquilo que nós experimentamos, vivemos um dia e ansiamos. Mas agora nós somos transformados, e porque somos transformados, nascemos de novo, e agora nosso prazer está em Deus. Agora nossa alegria está em viver uma vida para Deus. As nossas ocupações tratam a respeito daquilo que fala da vontade de Deus.
Maria e José procuraram Jesus, ele estava no templo, e quando acharam Jesus, Deus falou: não vem tratar das coisas do meu Pai. Ou seja, vocês não sabem que o meu prazer, não sabem que a minha ocupação é tratar das coisas do meu Pai? Porque Jesus, ele era nascido de novo. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado. Nascido de novo não, mas era o próprio Deus encarnado. E a expectativa e a alegria de Jesus estava no fato de tratar das coisas do Pai. Jesus vivia para agradar o Pai. Ali estava o prazer de Jesus. E quando nós passamos por um processo de novo nascimento, nós agora temos prazer no Senhor. E o novo nascimento nos propicia esse privilégio. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque somos nova criatura, tudo aquilo que ficou para trás. Agora, nova criatura em Cristo, eu vou viver para Cristo. De modo que Paulo ele falava: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, uma nova vida, uma nova dimensão, um novo percurso a ser seguido. Por quê? Porque o novo nascimento, ele chegou, aleluias. Efésios 4:22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha como o novo homem ele é criado em verdadeira justiça e em santidade. Essa é a nova criatura. É por isso que ao passar pelo novo nascimento, nós temos o privilégio de experimentar aquilo que Deus almejava para Adão e Eva no início. Nós temos novamente acesso ao Criador. E agora o novo homem ele é criado em justiça e em santidade. Esse é o novo homem, é a pessoa que nasceu de novo. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Se antes cometíamos toda sorte de pecado, e além de não nos envergonhar, ainda contávamos vantagem, não era assim? Nós praticávamos toda sorte de pecado, e além de nós não nos envergonharmos, ainda nós achávamos aquilo muito bonito, ainda nós nos vangloriávamos naquilo que nós fazíamos. Por quê? Porque o velho homem, ele se vangloria nas coisas que é contrária à vontade de Deus. Então isso era o antigo homem, o velho homem. Agora, porque passamos pelo novo nascimento, os nossos desejos e ações que eram contrárias à vontade de Deus, agora passam a estar alinhadas com Deus. Se antes nós vivíamos coisas que eram contrárias à vontade de Deus, porque passamos pelo novo nascimento, agora o nosso anseio ele está alinhado com a vontade de Deus. O desejo de Deus é o meu desejo, a vontade de Deus é a minha vontade. Aquilo que Deus rejeita, eu rejeito. Por quê? Porque eu nasci de novo e a nova criatura está alinhada com a vontade de Deus. O novo homem agora ele está em sintonia com o Criador, de modo que nós vivemos uma vida para glorificar o nome do Senhor. Por isso nós podemos afirmar como Paulo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, fez em nós o processo da regeneração do novo nascimento. Agora nós entramos em uma outra etapa da transformação, que é o arrependimento. Agora o Espírito Santo que nos convenceu, nos gerou novamente para Deus, o Espírito Santo vai nos conduzir em um processo de arrependimento. E esse terceiro ponto, ele está muito próximo do novo nascimento. Nós nascemos de novo e entendemos que nós precisamos nos arrepender. Essa era a pregação de João Batista.
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a pregação dos apóstolos, que nós precisávamos de arrependimento. Lá em Atos 3:19 diz assim, pregação de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Isso que o arrependimento ele nos proporciona, tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento é primeiramente uma mudança de convicção. Arrependimento é uma mudança de convicção que resulta em uma mudança de comportamento. Aquilo que nós estávamos falando, não é somente uma mudança externa. Primeiramente, ele mudou a nossa convicção, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, os nossos desejos, e toda a mudança que o Espírito Santo ele fez no nosso interior, agora vai jorrar exteriormente. Ou seja, o que é manifesto exteriormente só é a continuidade daquilo que ele fez no nosso interior. Não é uma mudança externa somente. Antes eu fazia, agora eu deixei de fazer. Não é somente isso. Arrependimento é uma mudança de mente. O Espírito Santo ele produz o que no original diz de metanoia, uma mudança de mente. Agora essa mudança de mente vai resultar em uma mudança de comportamento. Não, agora eu sou cristão e aprendi que eu não posso fazer mais isso. O pastor me proíbe, o irmão proíbe. Não é isso. É uma mudança de entendimento de que agora o caminho que Deus quer que eu trilhe é outro. Agora eu tenho entendimento de que aquilo que eu fazia antes é contrário à vontade de Deus. E por ter esse entendimento, agora as minhas atitudes serão outras. Note que é de dentro para fora. O Senhor Jesus, ao explicar isso para os fariseus, ele citou o exemplo de um copo de prata. Falou: vocês limpam o exterior do copo do prato, mas o interior continua sujo. Mas se vocês limparem o interior do copo, a consequência será que o exterior também vai ficar limpo. E quando o Espírito Santo ele nos transforma por dentro, é impossível que o nosso exterior venha refletir outra coisa, senão aquilo que ele fez no nosso interior. Porque ele mudou o nosso interior, trouxe arrependimento, agora o exterior manifesta a obra que ele fez no nosso interior. Isso é maravilhoso, porque isso, meus irmãos, só pode ser produzido por ele. Só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Isso é arrependimento. E lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, Paulo nos ensina algo que está muito próximo disso. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é arrependimento? Ele primeiramente ele vai fazer com que você não tome a forma do mundo. Isso é arrependimento. Se todo mundo está indo em uma direção, o arrependimento vai fazer com que você não entre naquela forma. Mas não para por aí. Além de você não entrar na forma do mundo, agora você vai entrar na forma de Deus. Você não toma a forma do mundo, mas toma a forma de Deus. É por isso que o texto diz: não tomem forma do mundo, mas transformai-vos. Mas como é possível essa transformação? Pela renovação do entendimento. Aquilo que nós estamos falando. Porque ele renovou o nosso entendimento, agora nós somos transformados. Porque a renovação do entendimento fala de metanoia, uma mudança interna na mente. Mas a transformação externa é a metamorfose, ou seja, inicia-se na metanoia, mudança de mente, e essa metanoia vai produzir o que? A metamorfose. Por isso que Paulo lhe diz: transformem-se através do que? Da renovação do entendimento. Ou seja, porque vocês tiveram os seus entendimentos renovados, agora vocês terão a capacidade de exteriorizar aquele milagre que aconteceu no seu interior. Isso é o que o Espírito Santo ele faz. Isso é o arrependimento. É uma mudança que parte de dentro, uma mudança de valores, de conceitos, de princípios. Ele transforma tudo isso aqui. Ele muda toda a nossa estrutura. Quando ele muda a nossa estrutura, nós só vamos jorrar aquilo que está no nosso interior.
Senhor Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Mas quer ver uma dificuldade? Quando nós queremos manifestar aquilo que nós não somos. Aí está o problema. Quando nós queremos expor aquilo que não é uma realidade do nosso interior. Então exige um esforço demasiado para eu poder manifestar aquilo que eu de fato não sou. Então eu entro na igreja, eu tenho que mudar meu comportamento, porque afinal de contas, eu estou diante dos irmãos, eu estou diante do pastor e da igreja, então agora eu tenho que me revestir, fazer um esforço para não ser aquilo que eu sou no dia a dia. Por quê? Porque a transformação no interior ela não ocorreu. Então eu preciso me esforçar para manifestar exteriormente aquilo que não é uma realidade no meu interior. Aí está o problema. E nós tratamos ambiente e pessoas como mais santos do que diferentes lugares. Um exemplo, não, na minha casa eu posso ter um tipo de comportamento, na fábrica eu posso ter outro tipo de comportamento, mas na igreja não. A igreja é um lugar santo, a igreja ali, então eu preciso fazer um esforço demasiado para manifestar algo, para aparentar algo para as pessoas. Isso é um sinal de que o arrependimento de fato não aconteceu. Quando esse esforço isso é necessário muito esforço para ser realizado. Eu preciso agora manter uma outra postura. E o texto que nós lemos diz que onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. E quando nós somos transformados por dentro, não existe esforço para manifestarmos aquilo que já está em nós. Nós somos cheios de Deus e aquilo que sai de nós é somente Deus. As nossas atitudes refletem a Deus, porque o nosso interior está cheio de Deus. Porque a transformação, primeiramente, ela acontece dentro de nós. Ninguém consegue enxergar aquilo que Deus fez no nosso interior, mas isso se torna visível quando nós expomos aquele milagre que o Espírito Santo ele fez em nós. Por isso, transformarmos através do quê? Da renovação do entendimento. Porque Ele renovou o nosso entendimento, agora nós podemos nos transformar. Essa é a transformação que vem do Senhor. Uma transformação que vem de dentro. Uma transformação que muda tudo em nós. Mas eu tive uma educação assim, eu aprendi dessa forma. Eu vivi toda a minha vida aprendendo e fazendo dessa forma, mas quando o Espírito Santo ele vem, ele muda tudo. Ele transforma tudo. E por ele transformar o nosso interior, isso fica evidente. Isso reflete em nós aquilo que nós recebemos do Senhor. Vamos relembrar, primeira etapa, ele convence. Segunda etapa, agora nós nascemos de novo. Porque nascemos de novo, nos arrependemos. E a quarta etapa é a transformação contínua. E isso não acaba. Ele nos convenceu. Nós passamos pelo processo do novo nascimento. Nos arrependemos, agora nós iremos nos transformar dia após dia. Essa transformação ela nunca acaba. E isso vai se dar enquanto nós vivemos e existimos. Uma transformação diária, progressiva, contínua, e nós jamais pararemos de nos transformar. O texto escolhido em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é uma transformação contínua que não para. Isso é algo progressivo e todos os dias o Espírito Santo nos mostra que precisamos de mudança. Todo dia o Espírito Santo nos mostra lugares em nós que precisam ser mudados. E Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. Até quando? Até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo vai nos dizer
que essa transformação, ela tem um alvo, lá em Efésios 4,13, que até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, segundo a imagem de Cristo. Quer ver, meus irmãos, algo para nós nunca esquecermos que estamos distantes do ideal de Deus? Então nós olhamos para o Senhor Jesus. Ele é o ideal de Deus. E todas as vezes que nós fitamos os nossos olhos em Jesus, nós enxergamos o quanto nós precisamos ser transformados. Quando nós olhamos a perfeição do Cristo, a maneira como ele procedia, o quanto ele amava, o quanto ele se negava, o quanto ele agradava ao Pai, nós olhamos para nós e enxergamos o distanciamento que nós estamos do ideal de Deus. E aí nós nos lembramos que nós precisamos cada dia mais sermos transformados pelo Espírito Santo, porque o ideal ele está longe de ser alcançado, ainda falta muito para o ideal ser alcançado, e nós entendemos que precisamos e necessitamos dessa transformação. Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Olha a vontade de Deus para nós. Nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. Que essa transformação, ela nos venha levar a sermos semelhantes a Cristo. Existe um alvo a ser percorrido, é o Senhor Jesus. Existe um ideal a ser alcançado, e essa transformação só tem sentido quando nós entendemos que o desejo de Deus para nós é nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus, é nos fazer semelhantes ao Cristo, porque Cristo é a perfeição encarnada. Quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos que precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Quando você achar que está tudo bem, eu me transformei bastante, agora eu já estou apto para servir a Deus e viver uma vida para Deus. Aí você olha para o Senhor Jesus. Eu vou falar, eu estava enganado, falta muito tempo. Eu preciso me transformar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso deixar que o Espírito Santo, Ele me transforme. E algo muito prático, meus irmãos, que tem sido de grande valia e bênção para a minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês. Que essa transformação, para ela ser contínua e ela ser uma transformação progressiva, é imprescindível. Eu gostaria que você não se desligasse agora, porque eu acho isso de vital importância. É imprescindível que nós venhamos ter um relacionamento diário com a pessoa do Espírito Santo. Os nossos relacionamentos com Deus, eles não devem se limitar aos dias de culto. Eles não devem se limitar aos momentos em que estamos reunidos, mas nós precisamos diariamente nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós precisamos diariamente estarmos na presença do Espírito Santo, seja segunda, terça, quarta, o dia que for. Eu ainda, quando fazia parte dessa mocidade, algo me intrigava, porque na sexta, sábado, domingo, Deus ele vinha, ele se manifestava, o Senhor transformava o meu entendimento, Ele me alimentava, e eu saía no domingo, como diz o outro, vertendo azeite, eu saía voando nas asas do Espírito. Só que na segunda, aquilo que eu recebi no domingo ainda era realidade. Não, eu estou na mesma intensidade que Deus me renovou. Só que na terça já não era mais assim. Na quarta, aquela intensidade já havia diminuído. Na quinta, muito menos. E eu chegava na sexta para beber novamente, eu estava espiritualmente na reserva já. Por quê? Porque eu não entendia o princípio do relacionamento diário com o Espírito Santo. E se nós quisermos ser transformados de glória em glória, é imprescindível de que nós venhamos ter uma vida devocional com Deus. É imprescindível que nós venhamos nos relacionar cotidianamente com o Espírito Santo. Nós não venhamos somente experimentar daquilo que Ele tem para fazer no fim de semana, mas nós venhamos diariamente experimentar daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Nós precisamos nos recusar, nós precisamos nos esconder e ter um momento a sós com Deus diariamente.
Assim como a comida é uma necessidade diária, assim como ninguém precisa nos avisar que nós precisamos dormir, comer, são necessidades básicas, naturais. A oração devocional com o Espírito Santo deve ser para nós algo imprescindível, algo inegociável. Assim como o trabalho é algo diário, assim como muitas coisas nós fazemos cotidianamente, quanto mais aquilo que é vital para a nossa vida espiritual. E John Wesley, ele afirmou: nunca deixe passar um dia sem separar pelo menos uma hora com Deus. Não deixe que isso venha acontecer. Não deixe que o ativismo venha roubar aquilo que o dia pode propiciar de melhor para nós, que é a presença de Deus. Iniciarmos o dia na presença dEle, encerrarmos nosso dia na presença dEle, porque quanto mais perto nós estamos dEle, mais transformados nós somos por Ele. E essa transformação, ela vai ser uma transformação mais vagarosa se nós limitarmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo aos dias de culto. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou um princípio grandioso. Ele diz: quando fores orar, tranca a porta do teu quarto, ore a seu Pai em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Não existe momento onde nós nos relacionamos mais profundamente com o Espírito Santo, onde nós fechamos a porta do nosso quarto, desligamos o nosso celular, nos desconectamos do ativismo e falamos: Senhor, agora é eu, agora somos nós. E não existe momento em que o Espírito Santo fala mais ao nosso coração quando nós nos retiramos. E o Senhor Jesus sabia bem disso, porque é melhor falar muitas vezes que ele se retirava para orar. Por que se retirar? Para estar a sós com Deus. E o estar a sós com Deus vai nos transformar. E o estar diante dele vai nos transformar. Se você não tem o hábito, comece a fazer isso. Torne isso um hábito, porque depois que se tornar um hábito, vai se tornar um prazer. E depois que se tornar um prazer, vai ser algo indispensável para a sua vida. Você vai dizer: eu deixo de comer, mas não deixo de estar na presença dele, pelo menos uma hora. Essa é a transformação que Deus quer fazer em nós. O momento em que nós nos desconectarmos de tudo e de todos e estarmos diante dele. Porque o texto, ele diz que nós refletimos a imagem de Deus. Eu lembro que eu brincava muito com espelho, pedaço de espelho. Eu pegava e direcionava ele no sol, e de modo que o sol batia, eu direcionava para onde eu queria refletir aquele reflexo do sol. Eu brincava, colocava no olho dos outros, e enfim, incomodava muito. E aquela luz que saía do espelho não era do espelho. Aquela luz que saía do espelho era do sol. Então o sol refletia, batia no espelho, e o espelho somente refletia aquela luz. E o texto que nós lemos diz que nós refletimos, ou seja, a luz que nós manifestamos não é própria, é porque recebemos a luz do alto. Agora, como espelho, nós refletimos algo que recebemos da parte de Deus. É somente um reflexo. Agora, se nós não estamos expostos diante da pessoa de Deus, o que nós iremos refletir? Porque se a luz vem do sol, se a luz vem de Deus, se nós estivermos encobertos, assim como estava o rosto de Moisés, como que nós iremos manifestar a luz, sendo que a luz não é própria? Mas de modo que nós estamos expostos diante da luz, tudo que nós iremos refletir é luz. Tudo que irá exalar de nós é luz. Por quê? Porque nosso espelho está direcionado para a luz de Deus, para o sol da justiça, e nós manifestamos a luz que recebemos. Mas necessariamente nós estamos expostos diante dele. Não nos encobrimos diante daquilo que ele tem para nos oferecer. E a exposição é outro ponto imprescindível para nós sermos transformados. Nós precisamos estar expostos diante do Senhor. Abrir o nosso coração e mostrar para Deus tudo aquilo que está no nosso interior. Como médico, nós vamos no médico e ele só vai diagnosticar e nos medicar de acordo com aquilo que nós falamos para ele. Olha, eu estou com dor de cabeça. Mediante aquela afirmação, ele vai dar um remédio para quê? Para dor de cabeça. Se nós chegarmos para Deus e tivermos dificuldade de falar com Deus nas nossas debilidades, Deus, ele não vai agir naquela área.
Por quê? Porque nós estamos encobrindo aquilo que precisa ser tratado. Mas da maneira que nós abrimos nosso coração e manifestamos Deus, é isso que está no meu interior. Senhor, eu desejei aquilo. Senhor, eu pensei mal do meu irmão. Senhor, eu tenho inveja de alguém. Senhor, eu tenho esse desejo no meu coração. Nós nos expomos para Deus. O sol, ele vem. A luz, ele nos cura. E nós resplandecemos ao Senhor. Não existe dificuldade, nós expomos a pessoa de Deus, porque Ele tudo conhece ao nosso respeito. E quanto mais nós nos abrimos para o Senhor, mais liberdade o Espírito Santo Ele tem para atuar em nossas vidas. O quanto mais nós manifestamos para Ele, é o lugar onde Ele vai penetrar. E eu, estudando e meditando a respeito disso, o Senhor me fez lembrar de uma ocasião. O pastor Jair, que foi pastor dessa igreja durante algum tempo, ele, às vésperas de ir embora para o Brasil, ele foi até nossa casa para despedir, dar um abraço. E eu me lembro que tanto eu como minha esposa nós estávamos trabalhando muito nessa época. E ele falou: olha, eu vou lá hoje. E a casa estava de ponta cabeça. Estava uma bagunça, porque não tínhamos tempo, nós não esperávamos aquela visita. Então, não, bem, você pode vir. O que nós fizemos? No tempo que nós tínhamos, em 1 hora, nós começamos a tentar limpar tudo aquilo. E limpar, só que estava na hora do pastor chegar. E aquilo que ficou sujo, não deu tempo de limpar. E o que nós fizemos? Nós ocultamos toda aquela bagunça. Eu abri o quarto da minha filha e coloquei tudo lá dentro. Fui jogando e tranquei a porta. Tranquei a porta, porque o pastor Jair não podia ver aquela bagunça. Aí o pastor Jair entrou e os lugares que ele teve acesso, claro que foram os lugares limpos da casa. Olha como está cheiroso, como está limpo. Mal sabia ele que se ele abrisse a porta daquele quarto, ia cair coisa na cabeça dele, porque tinha muita bagunça. Não deu tempo de arrumar. E o Espírito Santo me lembrou nessa ocasião, ele ministrou no meu coração que muitas vezes é isso que nós fazemos diante dele. Nós não temos dificuldade de dar acesso ao Espírito Santo às nossas qualidades, às nossas virtudes. E nós nos preparamos para vir ao culto, colocamos uma bela roupa, preparamos o nosso hino, e tudo aquilo que nós mostramos para o Espírito Santo é o que tem de belo em nós. Mas o Espírito Santo, ele nos trouxe hoje aqui, se nós desejamos de fato transformação, é que nós venhamos expor toda aquela sujeira que estava no quarto escondido. Porque o Espírito Santo não tem dificuldade em enxergar em nós e achar em nós aquilo que precisa ser transformado. Nós temos dificuldade, ele não. E quando ele olhar aquela bagunça, aquela sujeira que por muitas vezes nós escondemos, ele não vai apontar o dedo e falar: olha, seu coração tem isso? Olha, você vive com esses pensamentos? Não, porque ele conhece. Nós, quando abrimos a porta do nosso quarto, cheio de bagunça para o Espírito Santo, é Ele que vai nos ajudar a transformar aquele quarto. Mas é necessário nós abrirmos a porta do nosso coração. Talvez nós lutamos em determinadas áreas da nossa vida porque nós temos dificuldade de expor aquilo ao Espírito Santo, de expor aquilo em oração. E o momento mais glorioso que eu acho na oração é de colocar aos pés da cruz tudo aquilo que precisa ser colocado. Porque eu estou dando a oportunidade para Deus tratar justamente daquelas áreas. Eu estou expondo para Ele a minha dificuldade. E ao expor, o Espírito Santo irá diagnosticar segundo aquilo que nós expomos. Então não é vergonhoso nós expomos diante de Deus o que precisa ser mudado no nosso comportamento, na nossa mente, nos nossos desejos. Não é vergonha nós colocarmos diante de Deus aquilo que precisa ser exposto, porque quando nós estivermos expostos diante de Deus, Ele virá com a cura e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Então hoje é um dia oportuno. Se o tema é ser transformado, é o momento de nós iremos colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que nós precisamos ser transformados. Nós iremos abrir a porta do quarto para o Espírito Santo. Isso aqui está muito bonito, está muito cheiroso, está muito glorioso. Tudo isso que eu estou manifestando, mostrando. Mas existe esse quarto aqui, que ele precisa da tua ajuda.
existe essa área da minha vida que eu necessito da sua ajuda. Porque eu tenho tentado vencer sozinho, não tenho conseguido. Mas o Senhor, Espírito Santo, pode mudar esse quadro. A exposição é o caminho da transformação. Quando nós nos expomos diante de Deus, nós nos abrimos para que Ele venha e se manifeste. Davi cometeu pecados terríveis, mas quando ele direciona a voz a Deus em oração, ele diz: pequei contra ti somente pequei. O filho pródigo só pôde voltar quando ele entendeu: pequei contra o céu, pequei contra ti. Eles se expuseram diante do Senhor, e porque se expuseram, foram curados. Aleluia! Só existe uma forma de nós não sermos transformados pelo Espírito, quando nós ocultamos algo do Senhor. E nós nos fechamos dizendo: Senhor, nesse quarto você não tem acesso. Nessa área você não entra. Mas quando nós abrimos a porta do nosso coração, o Senhor, Ele vem. Ele nos